Portanto, hoje a discussão a primeira discussão é porque é que informação e dados não é a mesma coisa. Okay? Informação e dados não pode ser a mesma coisa. Se tem nomes diferentes, tem que ter conteúdos diferentes. Eu tive que fazer a discussão associada a vou fazer um bolo. Quando eu vou fazer um bolo, o que é que eu preciso? Um monte de coisas. Tenho ovos, tenho farinha, tenho açúcar, tenho um monte de coisas. Esse monte de coisas é o bolo? Não. Eu tenho que fazer alguma coisa com esse monte de coisas para obter o bolo. E, portanto, o bolo e um monte de coisas, ou é isto, ou é isto. Se eu digo que um monte de coisas do bolo é informação, o bolo vão ser os dados. Se eu digo que um monte de coisas são os dados, o bolo iria ser a informação. Para mim não tem sentido um monte de coisas ser os dados e ter a informação. Quando nós vamos trabalhar com professores, com os alunos, o que é que nós vamos coletar? Vamos coletar coisas. Essas coisas, que nome é que vão ter? Informações. Eu tenho um monte de informações. Se eu, com essas informações, faço alguma coisa nessas informações, eu não posso obter informações. Pois não fiz nada. Vou obter outra coisa a mais. Imaginemos que eu não gosto de chamar informações, vou coletar coisas e vou chamar dados. Se eu tenho dados e vou fazer alguma coisa, no final não posso continuar a ter dados. Tenho que ter outro nome. Que nome é que eu vou arranjar? Não sei. Por isso, eu sempre opto por eu coleto informações, faço a análise, a discussão destas informações, e depois nos dados eu vou discutir os dados que eu já tenho, já sintetizei, já fiz aqui um monte de coisas com as informações que coletei. Portanto, eu vou coletar informações, vou estruturar, vou transcrever, fazer assim, agrupar, portanto, fazer uma pré-análise. Quando eu vou fazer essa pré-análise, eu estou a transformar as informações em dados. É como no bolo. Tenho as coisas do bolo que eu vou necessitar para fazer o bolo. Faço o que tenho que fazer, misturar as coisas que tenho que misturar. Se eu não levar o bolo ao forno, eu não tenho o bolo ainda. O que é que significa discutir os dados? É colocar o bolo no forno. Podemos imaginar, a partir do momento em que eu tenho as coisas do bolo misturadas, eu tenho dados, mas ainda não fiz nada com eles. Vou ter que colocar os dados no forno. Para quê? Para colocar os dados no forno para obter o bolo é a análise e discussão que eu vou fazer. Ok? Mas eu quero chamar dados e dados. Matematicamente, na estrutura matemática, não tem sentido. Se eu tenho uma coisa na origem, faço um monte de discussões, no final não posso obter o mesmo. É sempre na estrutura de uma função. Eu tenho as informações no início, aplico alguma coisa, no final eu não vou obter a mesma coisa, vou obter outra diferente. Ok? Eu uso informação e dados porque na discussão que eu faço, se uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas no contexto brasileiro sempre se usou dados. É importante que as pessoas entendam o que é que vão fazer. Mas se eu começo a chamar uma coisa, vou ter que continuar com essa coisa do início ao fim. Se eu estiver a falar da mesma coisa, se eu estiver a falar de coisas diferentes, vou mudar o nome. Cor é isto? Isto é de que cor? Preto. Preto. E este? Mais preto. E este? Mais preto. E este? Verde. Fica aqui? Não, Porquê? porque não é preto. Porque não pertence a este conjunto. Tem que, ou faço um conjunto novo ou tenho que ir para outro lugar. A partir do momento em que começou a ter outra cor, mudou de conjunto. Se este é o conjunto dos pretos, este é o conjunto dos verdes. Se este é X, este não pode ser X. Tem que ser outra coisa. Sim. Seja lá que coisa for essa. Ponto de vista.
Pertence ao conjunto dos pontos, só que este é preto e este é verde. Quer usar dados, ok, pertence ao conjunto dos dados, mas aqui são dados não tratados, aqui são dados tratados. Não pode ser o mesmo, o nome não pode ser o mesmo. Eu aqui tenho dados, ok, é aquela coisa de todo mundo chama, ok, vou continuar a chamar. Só que aqui são dados que ainda não foram feitos nada, não foi feito nada, eu fui coletado e não fiz nada. Quando eu passo a ter feito alguma coisa, não pode ser o mesmo nome, não pode ser. A natureza mudou. Se a natureza mudou, o nome tem que ser outro. Mas o objetivo é a coleta dos dados. Então eu posso dizer que o instrumento de coleta dos dados. Se eu chamo de informação, se eu chamo coleta de dados, aqui são dados coletados. E aqui são dados analisados. Ou dados para análise. Eu coleto dados, no geral, eu coleto a informação e analiso os dados, é isso? Se eu chamo de informações, é coleta de informações. Se eu chamo de dados, vou coletar os dados. Aqui. Eu coletei os dados. O que é que eu faço agora com isto? Estes dados não podem continuar a ser dados coletados. Dados tratados. Tem que ser os dados que eu coletei, mas tem que ter outro nome. Porque Entra em consenso na utilização de algumas Tem gente que usa dados coletados e dados tratados. Isso. E está tudo certo. E está certo. Só não pode ser a mesma A mesma coisa. coisa. Eu não posso chamar dados aqui, dados ponto e dados ponto. Porque se eu fizer alguma coisa, não pode ter o mesmo nome. O importante é entender que as coisas aqui são diferentes das coisas aqui. As informações são as mesmas. Aqui e aqui. Só que aqui eu tenho 500 coisas. Eu aqui tenho 10 ordenadas.